Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante, seja muito bem-vindo à nossa web aula 2. Eu sou a professora Karen Stella e neste momento estarei fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando um vestido preto. Ao fundo nós temos uma parede branca, escrita com letras grandes e verdes, EAD, mudando realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, vamos então aqui para a nossa web aula 2, né, onde nós estaremos aqui mais uma vez aprofundando os conhecimentos sobre metodologia da pesquisa científica, que tem como objetivo auxiliar você na construção do seu projeto de pesquisa, que futuramente, né, virá a ser o seu TCC, que será um artigo científico, ok? Então vamos ver o que a gente vai estudar hoje. O conteúdo da aula de hoje são os tipos de pesquisas científicas e comunicação científica, tá? E temos como objetivo caracterizar os diferentes tipos de pesquisas científicas, identificar a diferença de comunicação científica e divulgação científica. Então, preste atenção, mais uma vez reforço, se você não pegou seu caderno, sua caneta, aproveite para fazer isso agora, porque nós traremos aqui informações, né, conteúdos que serão muito importantes para vocês, não só agora, na escrita do projeto, mas futuramente, quando você for fazer aí o seu TCC, a sua pesquisa, você vai precisar dessas informações e você volta no caderno, dá uma lida para você avançar na sua escrita, tá bom? Vamos então à nossa aula, ok? Vamos começar aqui classificando, né, a pesquisa científica, tá? Então, nós podemos fazer aqui uma classificação tanto teórica, né, dessa pesquisa, né, quanto também prática, tá? Então, no que diz respeito à parte teórica, a sua pesquisa pode ser classificada quanto à natureza, quanto aos objetivos e quanto à abordagem do problema. Onde exatamente, professora, isso vai entrar no meu projeto de pesquisa e no meu TCC? Lá no tópico metodologia. Lá no tópico metodologia, você vai começar classificando a sua pesquisa. Então, anote os tipos de classificações que existem, tá? E eu comentei com vocês na aula passada que eu ia indicar um livro, né? E eu acabei não mencionando, vou falar para vocês agora, para vocês pesquisarem na minha biblioteca, um livro do John Creswell, tá? Então, você vai escrever Creswell com W e John Creswell e você vai... o título dele é Projeto de Pesquisa, do ano de 2010. Então, você vai verificar esse livro lá. Esse livro é excelente. Ele ensina você a construir todas as etapas do seu projeto de pesquisa. Cada capítulo, ele apresenta um tópico do projeto de pesquisa, como fazer a introdução, aí lá tem um modelinho de introdução, né? Como fazer ali definir seus objetivos, aí tem lá um modelinho de objetivo, ele é muito bom. Então, pesquisem o livro do Creswell, lá na minha biblioteca tem, tá? E o nome do livro é Projeto de Pesquisa. Ok? Maravilhoso. Usem esse livro para escrever o projeto de pesquisa de vocês, eu indico muito. Claro que existem outros autores maravilhosos também, mas assim, a forma como ele explica, como ele exemplifica, eu gosto mais do Creswell, tá bom? Vamos lá então. Então, você já sabe que lá na metodologia, tanto do projeto de pesquisa quanto do seu TCC, você vai ter que classificar a sua pesquisa, tá? Quanto à natureza, aos objetivos, enfim. E aí nós vamos aprofundar isso aqui agora. Quanto à natureza, sua pesquisa, ela pode ser básica ou ela pode ser aplicada.
Qual é a diferença, professora? É que a pesquisa básica, ela vai gerar conhecimentos para a ciência sem que tenha uma aplicação prática. Então, ela não tem uma finalidade imediata, tá? Já a pesquisa aplicada, ela vai trazer conhecimentos que podem ser aplicados na prática para resolver o quê? Alguns problemas, né? Então, como eu falei para vocês, dei aquele exemplo de quem trabalha, falei para vocês que eu vou aprofundar esse exemplo aqui. Então, quem trabalha no postinho de saúde, que vai identificar ali uma situação que precisa ser resolvida e tal, essa pesquisa vai ser uma pesquisa aplicada. Por quê? Porque ela vai trazer ali resultados práticos para aquele local de trabalho, tá bom? Então, isso você vai ter que colocar lá na sua metodologia. Quanto à natureza, esta é uma pesquisa de natureza aplicada. Por quê? Porque tem como objetivo, porque se propõe a trazer conhecimentos práticos sobre gestão de pessoas em instituições públicas. Você está classificando a sua pesquisa e você está explicando por que você acha que ela é aplicada. Você tem que fazer isso para o leitor entender, né, a sua justificativa. Aí você vai fazer a citação do autor que você utilizou para fundamentar essa frase. Quem falou para você que a pesquisa aplicada, ela traz uma aplicação prática para resolver um problema? Ah, professor, eu li isso lá no livro do Creswell. Então, você vai colocar lá. Essa pesquisa é de natureza aplicada porque se propõe a resolver problemas de um postinho de saúde, tal. Aí você abre parênteses e faz citação Creswell, 2010. Pronto. Você está dizendo por que ela é classificando, explicando o porquê e de onde você tirou essa ideia, que não é sua, é do Creswell, certo? Então, na metodologia, você vai classificar a sua pesquisa, justificar essa classificação, fundamentando. Lembrem que nós estamos falando de conhecimento científico, que tem que ser fundamentado, certo? Ok, então vamos avançar. Como vou classificar, então, aqui a minha pesquisa com base, né, em objetivos, já falamos da natureza, né, e com base nos procedimentos técnicos também que você utilizou para realizar a sua pesquisa. Então, com base nos seus objetivos, essa pesquisa, ela pode ser exploratória, pode ser descritiva e pode ser explicativa. Ou seja, sua pesquisa não vai ser as três coisas ao mesmo tempo, tá? Você vai ter que dizer, a minha pesquisa, ela é exploratória, por isso, por isso e por isso. E cita o autor. Minha pesquisa é descritiva, por isso, por isso e por isso. E cita o autor, ok? Então, isso vai estar lá na sua metodologia. A classificação da sua pesquisa é dentro do tópico metodologia. E como que funciona, professor? Como que é caracterizada a pesquisa exploratória? Na pesquisa exploratória, né, ela tem aqui o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema e deixá-lo mais explícito. Então, ela traz um planejamento aí que é flexível, certo? Leva sempre em consideração os diferentes aspectos relativos ao ser estudado, ou seja, o grupo de pessoas ali que você está estudando. Então, na maioria das vezes, ela vai envolver o quê? Um levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que estão ali envolvidas com aquele problema, certo? Que são aí os atores, né? Que você vai estar investigando. E você vai... envolve também a análise de exemplos que estimulem a compreensão. Então, nós temos aqui o exemplo da pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso. Então, no caso que você for estudar ali aquele grupo de trabalho, no seu ambiente de trabalho, né, ali naquele postinho, tal, você pode fazer aí um estudo de caso, onde você estará aplicando uma entrevista, né, fazendo entrevista com os colaboradores, de repente com os clientes também, dependendo do seu objetivo. O que você está querendo descobrir? Né? Qual que é o seu problema? Será que entrevistar os clientes, os cidadãos, os pacientes,
Vai te ajudar em alguma coisa no alcance do objetivo? Não, professora, não vai ajudar em nada. Então, não entrevista eles, entrevista só os colaboradores. Não, professora, vai contribuir, porque os pacientes vão poder me dizer isso. Ah, então entrevista eles também, certo? Então, isso aí é uma pesquisa exploratória, certo? Que você vai estar ali mais próximo do problema, entrevistando pessoas que estão envolvidas com o problema. Aí você vai colocar ainda lá no tópico metodologia, classificação da pesquisa, minha pesquisa é exploratória, porque por isso, aí cita o autor. Você vai achar essas definições nos livros que nós estamos indicando, né? Tanto aqui no AVA, você vai ver também que nós já fazemos indicações de outras referências, como no livro do Creswell, de projeto de pesquisa, que eu indiquei para vocês também, tá? Ok, então continuando aqui. E a pesquisa descritiva, professora, como que ela funciona? Então, ela descreve as características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis, né? Então, segundo Gil, isso aqui ó, é um outro autor que vocês vão também procurar. Você pode aqui até citá-lo lá na sua metodologia, quando você for classificar a sua pesquisa, né? Então, a pesquisa descritiva é aquela que descreve um fenômeno ou um objeto de estudo, uma população, uma empresa, um governo, uma situação, um problema. E estabelece relações entre as suas variáveis, né? A utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, né, como questionários e observação sistemática. Então, é possível que a sua pesquisa seja tanto exploratória quanto descritiva, tá? Não tem problema. Ela estuda características de um determinado grupo, o nível de atendimento, estuda condições, índices, levanta opiniões, atitudes, crenças, né, identifica a existência da relação entre uma coisa e outra. Vejam aqui que são exemplos que nós estamos dando, que você consegue aí ter um norte para tentar entender se a sua pesquisa vai ser descritiva, certo? Então, veja que esses exemplos, reflita sobre aquilo que você vai escrever, sobre os métodos que você vai utilizar para fazer essa pesquisa, para que você consiga classificar da forma correta, tá? Você não vai colocar lá na sua metodologia, a minha pesquisa é exploratória, porque segundo Gil, pesquisa exploratória é isso, isso. Tá, Gil falou que é isso, mas para você, por que a sua pesquisa é exploratória? Você vai trazer para a realidade da sua pesquisa. Minha pesquisa é exploratória porque está sendo realizada num posto de saúde e tal. E segundo Gil, quer dizer, o pensamento do Gil vai corroborar com aquilo que você escreveu antes, justificando a sua classificação. A mesma coisa para os outros tipos de pesquisa, né? Então, você primeiro vai explicar por que você acha que a sua pesquisa é assim. E aí você vai complementar, vai fundamentar com algum autor, tá? Que confirme o seu pensamento, né? Que corrobore com o seu pensamento. Avançando. Pesquisas explicativas, né? Elas procuram identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de fenômenos. Então, ela aprofunda um conhecimento aí da realidade, explica a razão, o porquê das coisas. Normalmente, essas pesquisas, elas são utilizadas quando você quer, por exemplo, estudar uma teoria. Aí você vai explicar o porquê que aquela teoria fala aquilo, né? Aprofundar aquela teoria. Então, você vai estar utilizando, vai estar classificando a sua pesquisa aí como explicativa, tá? Avançando, vamos lá. Na pesquisa explicativa, é uma pesquisa que exige um maior grau de complexidade. Claro, normalmente trabalha com, né, teorias que já foram desenvolvidas, estudadas, enfim. Então, é comum, muito comum ver esse tipo de pesquisa em dissertações de mestrados e em teses de doutorado, né? Ou seja, um aprofundamento de estudos anteriores. Ainda de acordo com o Gil, elas têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Na pesquisa explicativa, costumam ser utilizados instrumentos de coleta de dados padronizados,
como, por exemplo, questionários e observação sistemática, né? Então, existem alguns métodos que você pode utilizar para fazer uma pesquisa sistemática da literatura, por exemplo, né? Existe um método Holter, existem outros métodos que são utilizados quando você... tem um protocolo Prisma também que é utilizado especialmente pelo pessoal da área da saúde, quando quer aprofundar uma teoria já existente, de fazer um levantamento na literatura, um levantamento na bibliografia, mas ele não é feito aleatoriamente. Eu acho que vou fazer assim, vou pesquisar os últimos 5 anos. O que a literatura falou nos últimos 5 anos sobre, por exemplo, sobre, sei lá, gestão de pessoas, né, em instituições municipais. Aí você, mas por que 5 anos? De onde você tirou esses 5 anos? Você tem que justificar. Então, o método, o protocolo que é utilizado, ele já traz tudo isso. Ele tem lá todos os passos. O protocolo Prisma, se eu não estou enganada, tem mais de 20 passos que você tem que seguir. Cumprir o protocolo 1, o passo 1, você vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, vai seguindo. Então, isso é uma investigação sistemática da literatura. E quando você segue fielmente aquelas etapas, aí sim a sua pesquisa tem fidedignidade, credibilidade, né? Ela traz uma confiança aí para o campo acadêmico, porque você conseguiu, não é fácil, mas você conseguiu seguir todo aquele método, e aí você vai, de verdade, conseguir contribuir com a teoria, com a academia, né? Sobre um determinado tema que você está estudando, tá? Então, a pesquisa, por exemplo, sistemática na literatura, você tem que estipular um período temporal grande, né? E justificar por quê. Porque você, eu vou estudar os últimos 10 anos. A professora quer estudar sobre a Covid. Então, você vai ter que começar a estudar verificar o que tem na literatura sobre Covid. Não tem necessidade de você pesquisar isso antes do ano de 2022, antes do ano de 2019, né? Foi quando surgiu lá no finalzinho de 2019. Então, você quando for fazer a sua pesquisa sistemática da literatura, você vai colocar, eu comecei a pesquisar tudo que tinha na literatura, todos os artigos que foram publicados, a partir de 2019, final de 2019, né? Claro que você não vai achar nada de 2019, porque as pesquisas começaram mesmo em 2020, então, mas você já está justificando o porquê do seu lapso temporal ali, né? Enfim, então tem todo um método, tem toda uma sistemática para você fazer isso, e tudo deve ser fundamentado, tudo deve ser explicado, tá? Então você não vai, eu decidi fazer assim porque eu achei que ia ficar mais fácil para minha vida, né? Se eu decidir pesquisar só na literatura que foi publicado só no ano passado, vai ficar mais fácil para mim, eu não vou ter muita coisa para ler, não funciona assim, tá bom? Conhecimento científico, ele não é dessa forma, né? Você tem todo um sistema para poder para produzir esse conhecimento, né? Por isso que eu falei tanto de métodos com vocês, tá? Vamos continuar então aqui. Vamos falar sobre comunicação científica, né? Então, a comunicação científica é qualquer forma de divulgação e esclarecimento de temas que estão relacionados à ciência, né, e à pesquisa. A comunicação científica, ela é fundamental para projetar os resultados de uma pesquisa científica. A comunicação científica, ela visa a disseminação de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos na comunidade científica os avanços obtidos. Resultados de quê, professora? Resultado de pesquisa, de TCC, de dissertação, de tese de doutorado, né, artigos mesmo que são publicados, independente de serem de final de curso, né, de TCC. Bom, então, essa comunicação científica, ela tem esse objetivo de fazer essa divulgação na comunidade científica, tá? Em áreas específicas, né? Ou a elaboração também de novas teorias, ou ainda o refinamento, o aprofundamento dessas teorias que já existem. A divulgação científica, ela tem como função democratizar
o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições para a chamada alfabetização científica, né? Então, ela contribui tanto aí para incluir os cidadãos no debate sobre temas especializados que podem impactar aí a sua vida e o seu trabalho. Falando um pouquinho sobre esse assunto, eu quero compartilhar com vocês que quando vocês forem fazer o tópico fundamentação teórica, vocês vão precisar investigar o que existe na literatura a respeito do tema que vocês estão trabalhando. Professora, como que eu vou fazer isso? Vocês têm diversas bases de dados que podem auxiliar, tá? A mais completa é a base de dados CAPES. Não vou ensinar a acessar a base de dados aqui, porque já existem diversos vídeos no YouTube que ensinam. Mas eu quero dizer para vocês, inclusive tem vídeo até aqui do próprio IFRO, foi um evento, uma palestra que teve, não recordo agora quem foi o palestrante, mas coloque lá no título, no campo de busca do YouTube, base de dados, IFRO, que aí você acho que já vai achar esse vídeo. E aí o palestrante ensina como acessar as bases de dados, fala sobre elas, né, enfim. Mas a base de dados CAPES, quando você for acessar, né, você vai ver um tutorialzinho como acessar. Quando você for acessar, você vai escolher a instituição IFRO. Seleciona IFRO e você vai colocar lá no login a sua matrícula e vai colocar na senha a senha que você acessa o AVA e o SWAP. E aí você já vai ter acesso a essa base de dados. E dentro dela existem diversas outras bases com Scopus, Web of Science, Spell, tem várias. Então, por isso que eu aconselho pesquisar lá. Porque você já tem diversas lá dentro, né? E aí você vai no campo de busca, você vai colocar ali temas relacionados àquilo que você está pesquisando. Porque você está querendo identificar o que a literatura fala sobre o que você já está pesquisando. E é muito interessante você fazer isso para que você não venha chover no molhado, né? Para que você não traga mais do mesmo. Então, poxa, por que pesquisar sobre isso? Ah, professora, porque eu fiz um levantamento lá na base de dados CAPES e eu analisei aí os últimos 10 anos, a literatura não fala sobre esse tema. Eu não achei nada relacionado. Ou fala, mas fala de forma muito ampla, não especifica como eu quero. Então, aí você vai colocar isso aonde? Lá no seu trabalho, você vai justificar. Lá não tem um tópico justificativo, você vai justificar porque você escolheu essa temática, você vai falar, eu escolhi porque é um problema que precisa ser resolvido e eu identifiquei que existe uma lacuna na literatura sobre essa temática. Né? Eu fiz um levantamento na base de dados CAPES no mês de, agosto de 2023 e eu identifiquei e lá foram usados os termos, né? Você coloca quais foram as palavras que você usou para buscar. Busquei lá gestão de pessoas no município. Vamos dizer que você está pesquisando sobre processo de gestão de pessoas no município. Então, você vai ver ali na gestão municipal, alguma coisa relacionada à gestão de pessoas. Se você vai lá, tem vários campos de busca e você vai fazendo, aplicando. Teu orientador vai te auxiliar melhor nisso, de uma forma mais próxima. E aí, você vai justificar. Fiz a busca e não achei nada na literatura a respeito. E o que eu achei, eu fiz a leitura e identifiquei que não especificava como eu queria, não trazia. Então, o meu estudo, ele vai estar contribuindo, ele é importante, ele tem uma relevância teórica, porque ele vai estar contribuindo com estudos que identifiquem, que analisem processos de gestão de pessoas na Secretaria Municipal. Nas cidades, na Secretaria Municipal. Então, você está justificando, você está explicando, está mostrando a relevância teórica e o porquê você escolheu isso, tá? Então, muito importante você ter esse conhecimento dessas bases de dados que concentram esses trabalhos científicos, tá? Então, tem uma outra que eu gosto de usar bastante, porque é bem prática, é bem fácil, o Google Acadêmico. Também indico para vocês, coloque lá no Google Acadêmico, já vai aparecer lá no primeiro, Google Acadêmico, clica lá em cima e você começa a pesquisar temas relacionados ao seu.
lá na busca. E você vai ver uma lista de artigos, né, de trabalhos, de dissertações, enfim. E você vai ler sobre esses trabalhos, vai ver o que eles falam a respeito, vai ver se relacionam com a sua pesquisa, tá bom? Então, vocês vão precisar de fazer essa busca nas bases de dados, né? Nós temos a minha biblioteca também, que está recheada de livros, né? Inclusive bem atuais, tá? É muito importante que vocês, quando forem escrever o TCC de vocês, utilizem pelo menos os últimos 5 anos para fazer citações, né? Por que citar um autor que não é um autor seminal, lá de 1994, se você tem um autor que também não é seminal aqui de 2019, né? Justifica você usar um autor tão antigo assim, quando é um autor que, por exemplo, criou uma teoria, né? Eu, por exemplo, estudo, eu pesquiso teoria do capital social. E nós temos alguns autores que são seminais, ou seja, a teoria surgiu com eles ali. Não tem como eu falar de capital social sem citar esses autores, seria como um pecado. Então, não posso falar só de autores de 2018, 19, 20, sem falar como que surgiu essa ideia do capital social. Quem trouxe isso? Quem inventou? Eu tenho que citar o autor seminal, lá de 1980, 1950, não tem problema. Mas se não é um autor seminal, não tem necessidade de você estar citando autores antigos. Procure artigos mais recentes. Vamos continuar então aqui. Aí nós temos aqui os tipos de comunicação científica, né? Canais formais, periódicos científicos, livros lá na minha biblioteca. O que são periódicos, professora? São revistas científicas. Como que eu tenho acesso a essas revistas? Base de dados CAPES, como eu mencionei para vocês, tá? Capítulos de livros, obras de referência, né? Autores seminais, como eu falei para vocês. Relatórios de pesquisa. E nós temos aqui canais informais, que, por exemplo, você pode participar de eventos, reuniões científicas, a lista de discussão, contatos interpessoais, outros, redes sociais. Então, nós temos aqui esses 2 tipos de comunicação científica que você pode utilizar aí para estar escrevendo a sua fundamentação teórica, para você também estar escrevendo ali no tópico análises e discussões, né, dos resultados. Você vai trazer os resultados da sua pesquisa, mas vai ter que fundamentar. Olha, pessoal, lembrem que quando vocês forem fundamentar os resultados da pesquisa, vocês precisam citar os autores que vocês citaram lá no referencial teórico, tá? Porque por que usar fulano, cicrano no referencial teórico e lá na fundamentação dos seus resultados usar o beltrano, que não tinha nada a ver, que você nem tinha citado antes. Então, é muito importante que vocês tragam a discussão do referencial teórico para os resultados, para o tópico de resultados, análise dos resultados, tá bom? Ok. Continuando então aqui, quais são os canais? Já falei alguns aqui para vocês, né? Nós temos aqui a base de dados CAPES, que vocês têm acesso como alunos do IFRO. Vejam lá dentro, vejam vídeos que ensinam a acessar a base. Quando chegar na parte do login, coloquem lá instituição IFRO, matrícula de vocês, senha do AVA ou do SWAP, né, que é a mesma, e acessem e procurem as bases de dados lá que vocês vão ver. Assistam também aquela palestra que eu indiquei do IFRO, que ensina muito bem sobre isso daqui. Nós temos aqui EduCaps, periódicos, né? A Cielo, temos o Google Acadêmico, que não está aqui, mas ele é muito bom também. Plataforma Sucupira, que fala para vocês... A plataforma Sucupira, ela apresenta o qualis das revistas. Então, por exemplo, como que eu sei, professora, qual é a revista melhor, qual é a pior, né? Existe uma classificação aí. Então, por exemplo, as revistas A1, A2, A3 são as revistas de melhor qualidade, porque elas são as mais lidas, as mais pesquisadas, as revistas de renome. As pesquisas que são publicadas ali, elas têm uma credibilidade muito grande na ciência, tá? Porque são pesquisas que realmente foram verificadas, são resultados confiáveis. Então, nós temos outras revistas que vêm aí, dando continuidade à classificação, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, e aí vai.
tá? Então, os periódicos, assim, que tem uma maior indicação são os do Qualis A, Qualis A1, A2, enfim, tá? Ok, continuando aqui, pessoal, já partindo para a conclusão da nossa aula, tá? A comunicação científica ela é fundamental para projetar os seus resultados e a sua missão para a web, né? As mudanças da era digital evidenciaram uma nova necessidade. O quê? As pessoas querem se conectar com você, com a sua marca, com a sua instituição. Então, elas querem saber o que você pensa, o que te motiva, certo? Quais são os seus objetivos, o quanto você realmente se importa em resolver algum problema, desde ajudá-los com uma mentoria ou encontrar a cura para o câncer, né? E qual que é a necessidade dessa conexão? Né? Então, nós temos aqui que existem as formas de comunicação científica que você já conhece, que são as apresentações de trabalhos científicos, aulas expositivas, né, no IFRO, em outras instituições, congressos. Isso aqui é uma forma de você estar apresentando os resultados do seu trabalho também, né? Webinários, publicação de livros, enfim, tá? Então, nós temos também algumas outras formas que talvez você não conheça, né? Acho algumas aqui bem, que você já, talvez até todas, né? Você conheça assim. Postagem nas mídias sociais, né? No YouTube, webinários, debate virtual, curso online, publicação de artigos, publicação de e-books, enfim. Então, quando você fizer o seu TCC, quando você finalizar a sua pesquisa, você vai ter uma série de possibilidades, aí, um leque de possibilidades para estar divulgando os resultados da sua pesquisa, né? Você vai poder estar participando de webinários, congressos, de repente vai estar com algum congresso aberto de administração pública. E aí você inscreve seu trabalho lá, submete seu trabalho para você publicar os resultados da sua pesquisa, divulgar os resultados da sua pesquisa naquele evento. E é muito legal isso, porque você vai, inclusive, ganhar certificado de apresentação, né? Você vai poder compartilhar com a comunidade o que foi que você identificou na sua pesquisa, o que você achou de novo, né? Então, é muito interessante que vocês participem também desses eventos, palestras, enfim, para vocês estarem divulgando o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, tá? E até incentiva a publicar num periódico, né? Você procura um periódico aí, conversa com o seu orientador e fala, professor, você acha que eu devo aí, de repente, submeter meu trabalho numa revista Qualis B1, B2, numa Qualis A3, A4? O que você acha, professor? Troca uma ideia, ele vai te indicar e aí você submete, entra no site daquele periódico, daquela revista, muitos são gratuitos, alguns são pagos, tem que ler tudo direitinho, e aí você faz a submissão do seu trabalho, e se ele for aceito para publicação, o seu trabalho já vai constar ali naquela base de dados, também, quem sabe, ali no Google Acadêmico, quando alguém for pesquisar lá na frente, vai achar o seu trabalho, vai citar você, não é legal? Muito interessante, então, façam isso, né? Vamos ingressar aí, mergulhar no mundo científico, na pesquisa científica, né? É muito bom, você vai estar contribuindo com a sociedade, tá bom? E aqui estão as nossas, então, referências, tá? Que eu quero que vocês deem uma lidinha, que são livros que nós indicamos para vocês, que estão disponíveis, ó, tudo na minha biblioteca, tá vendo? E aqui não consta aquele do Creswell, mas você pode pesquisar também, que é um gosto particular meu, eu gosto bastante dele. Vocês podem estar pesquisando esses livros para vocês estarem construindo aí, então, o material, o projeto de vocês. E aí, pessoal, vamos então finalizar a nossa segunda aula. Vejo você na web aula 3, mais uma vez com o seu caderno e sua caneta na mão, tá bom? Até lá! Educação à distância, mudando realidades.